investigação, não tem detalhes, né, do resultado dessa apuração interna, mas já tem uma punição a 2 funcionários, 2 demitidos, e são funcionários brasileiros, né, aí a única informação que veio é envolvidos no caso do vazamento das imagens. Fabíola, a embaixada tem o direito de contratar e demitir quem bem entender, né? Mas o que me parece claro, a partir desse episódio, é que a demissão de 2 funcionários brasileiros da Embaixada da Hungria esfarinhou o esforço da defesa do Bolsonaro para caracterizar como algo trivial esses 2 pernoites de um investigado na representação diplomática do regime ditatorial do Viktor Orbán. Virou pó a tentativa, todo o esforço da defesa de tratar isso como absolutamente normal. O que se alegou é que o Bolsonaro dormiu 2 noites numa embaixada que fica a 20 minutos da casa dele, aqui em Brasília, porque precisava trocar impressões sobre a conjuntura brasileira com os seus contatos húngaros. Ora, se fosse isso, não haveria problema nenhum em divulgar as imagens. Por que demitir? O que se diz é que esses 2 brasileiros tinham contato com o sistema interno de filmagem e, por isso, suspeita-se que o vazamento das imagens possa ser da responsabilidade de um deles ou dos 2, por isso foram afastados, né? Mas por que tanta preocupação com a divulgação dessas imagens, se a visita era tão trivial? Chamado a se explicar no Itamaraty, o embaixador da Hungria silenciou sobre os propósitos da visita do Bolsonaro. E, evidentemente, sabemos todos que temos ainda 2 neurônios que tenham a possibilidade de fazer a sinapse, o Bolsonaro não foi à embaixada para fazer contato com os seus admiradores húngaros. Ele foi porque ele queria ficar fora do alcance da Polícia Federal em caso da emissão de um mandado de prisão, né? E aí ele diz, não, mas eu não... Ou a defesa dele disse, né, não tinha nem razão para suspeitar que o ministro Alexandre de Moraes fosse emitir contra ele um mandado de prisão, que já tinha tido lá uma operação dias antes, prenderam alguns bolsonaristas, fizeram batida de busca e apreensão na casa de praia do Bolsonaro, apreenderam o passaporte dele. O fato é que ele estava com medo, por isso foi para a embaixada. Mas não, é tudo normal. Ora, se fosse normal, por que afastar os funcionários? Evidentemente, nada disso foi normal, não foi uma visita trivial, tratava-se de um fugitivo buscando refúgio para ficar fora do alcance dos rapazes da Polícia Federal, e foi como que um esboço da rota de fuga do Bolsonaro. Ficou entendido que o Bolsonaro não cogita respeitar a justiça brasileira quando forem emitidas as ordens de prisão contra ele. Ou prisão preventiva, ou prisão definitiva, depois da condenação irrecorrível, né, em alguns desses processos que correm contra ele. Ele não cogita atender à justiça brasileira. Então está esboçada a rota de fuga. Na Embaixada da Hungria, na Embaixada dos Estados Unidos, em caso de eleição do Donald Trump, na Embaixada da Argentina, o Javier Milei certamente daria refúgio, ofereceria abrigo ao Bolsonaro. De alguma maneira ele vai tentar fugir de uma eventual ordem de prisão. Isso ficou muito claro. E a demissão dos 2 funcionários mostra que houve ali uma saia justa que caracteriza essa visita, caráter de anormalidade. Como disse, virou farinha, virou pó aquele esforço da defesa do Bolsonaro para tratar isso daqui como algo trivial. Não é, e agora ficou ainda mais claro. Ô Josias, eu terminei com você, mas eu vou agora começar com você, já pegando gancho nisso, já que você falou que Alexandre de Moraes vai ter que tomar uma atitude. Ele deve receber hoje o parecer da Procuradoria-Geral da República, né? E é muito interessante porque o que se fala muito nos bastidores é que Paulo Gonet deve fazer um parecer mais favorável a Bolsonaro, no sentido de que não viu ali uma possibilidade de fuga. Isso é o que dizem nos bastidores. Há uma expectativa de que possa acontecer isso. Queria ouvir o que você tem de informação, o que você tem também de especulação em relação a esse caso e como é que deve vir esse parecer da PGR hoje e o impacto que isso vai ter no caso. Não há informação segura sobre isso, Fabíola. O que há
Evidentemente, o procurador-geral não se sabe nem mesmo se é ele que vai assinar essa manifestação a ser encaminhada ao Supremo, mas, obviamente, ele está supervisionando tudo isso e tem as conversas ali. E nessas conversas, o que vazou das conversas é que, numa primeira análise, o Paulo Gonet teria considerado excessiva uma prisão preventiva do Bolsonaro como reação a essa visita à Embaixada da Hungria. Então, viria da Procuradoria uma manifestação que não inclui a prisão preventiva, mas não se sabe se a Procuradoria vai sugerir algo alternativo, por exemplo, o uso da tornozeleira eletrônica. Agora, importa pouco saber a manifestação do Procurador-Geral. O Procurador-Geral ele emitirá apenas um parecer, né? E caberá a palavra final nessa matéria ao ministro Alexandre de Moraes. Ali sim, ele fará um despacho e juiz do Supremo, magistrado de qualquer instância, não dá parecer, decide. Então, essa decisão caberá ao Alexandre de Moraes. É preciso recordar que o ministro foi muito draconiano com o Mauro Cid, o delator, que deixou vazar alguns áudios nos quais fazia críticas à Polícia Federal, a ele próprio, ao Alexandre de Moraes, insinuava que parte da delação dele poderia ser mentirosa, teria sido pressionado a dizer inverdades na sua delação. E foi lá o ministro Alexandre, chamou o Mauro Cid, forçou o Mauro Cid a ajoelhar no milho, a dizer que a delação dele estava mantida. O Mauro Cid não disse com quem ele teve aquela conversa que resultou nos áudios que vazaram para a imprensa. Foi em Cana. O ministro Alexandre de Moraes decretou o retorno do Mauro Cid à prisão preventiva. E está lá em Cana. Então, em relação ao Bolsonaro, algo precisa ser decidido. Porque, como disse antes, está claro que o Bolsonaro não foi a passeio para a Embaixada da Hungria. Ele foi para se manter a salvo em relação a uma eventual ordem de prisão. A Polícia Federal não poderia entrar na embaixada, porque o território desfruta de imunidade diplomática, então não poderia entrar na embaixada para prendê-lo, eventualmente. E ficou claro que o Bolsonaro está desejando descumprir uma eventual ordem judicial. Então, também eu disse aqui, dias atrás, que a prisão preventiva talvez fosse excessiva, até contrariando o nosso mestre aqui, o doutor Walter Maierovitch. Mas eu disse, pode ser excessiva. Agora, uma tornozeleira eletrônica me parece absolutamente indispensável no caso do Bolsonaro. E se o ministro Alexandre de Moraes tomar qualquer decisão que fique aquém da imposição de uma tornozeleira para o Bolsonaro, ele corre o risco de se desmoralizar. Aí ficará entendido que não é o Bolsonaro que está com medo da ordem de prisão, mas o Supremo que está com receio de mandar prendê-lo. Então, que não mande prender, mas uma tornozeleira, francamente, ficou claro que o Bolsonaro pede uma tornozeleira, reclama uma tornozeleira. É urgente colocar uma tornozeleira na perna do Bolsonaro, até para saber onde é que ele anda, que embaixada ele anda frequentando, por onde ele perambula. Então, não seria nada demais uma tornozeleira. O Bolsonaro está sendo investigado lá em meia dúzia de inquéritos, está enrolado em vários deles, já foi indiciado no caso das joias. Uma tornozeleira pareceria bastante adequado, Fabiola, e não creio que ficará bem em cena o ministro Alexandre de Moraes se não determinar o uso dessa tornozeleira pelo Bolsonaro. 11 horas e 33 minutos, a nossa próxima